Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos a mais uma pergunta. Adão e Eva tiveram relações sexuais antes do pecado ou foi só depois do pecado? Vamos responder essa pergunta, meu irmão? Vamos lá? Mas antes eu quero que você, meu querido, você, minha querida, meu seguidor, você, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo, dê uma passadinha lá, meu irmão. Ajuda a obra do Senhor, se inscreva lá, deixe o seu like, acione o sininho de notificação, compartilhe, comente à vontade, amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Vamos lá então, meu irmão, vamos responder essa pergunta. Adão e Eva só tiveram um filho após a entrada do pecado no mundo? Isso trouxe à minha mente uma dúvida, meu irmão. Adão e Eva tiveram relação sexual antes do pecado? Se tiveram, por que não tiveram filhos? Vamos entender? Glória a Deus. O livro de Gênesis nos traz um resumo da ação criadora de Deus, bem como de diversos acontecimentos da vida dos personagens principais da história. Porém, meu irmão, não temos tantos detalhes quanto desejávamos, né? Para montar aqui uma história detalhada, mais profunda. Mas mesmo assim, meu irmão, iremos com alguns dos detalhes sobre a narrativa que temos, amém? Vamos tentar responder essa minha dúvida também e a dúvida de muitos irmãos. Vamos lá? Adão e Eva tiveram relações sexuais antes do pecado ou foi depois do pecado? Veja só, observamos na criação do homem e mulher que estes foram criados adultos e não bebês. Opa, então isso significa bastante. Isso fica bastante claro. Muito claro na história. Veja só, mas adultos de quantos anos? Isso Gênesis não nos responde. Mas olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja só, na sequência observamos a ordem dada por Deus a eles. O que subentende, meus irmãos, que tanto homens como mulheres são criados adultos e capazes de compreender ordens e, claro, executá-las. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. Veja só, sabemos que o capítulo 1 de Gênesis nos fornece um panorama geral de toda a criação, enquanto o seu capítulo 2 nos fornece maior detalhamento sobre o princípio, sobre a principal parte da criação, homem e mulher. Veja só, com os dados citados acima, já conseguiremos tirar algumas conclusões. Observe que Deus disse a homens e mulher, que deveriam ser fecundos, multiplicar-se, encher a terra. O texto não explica se Deus deu instruções a homem e mulher sobre como funcionava o sexo.
Se considerarmos que Deus fez algum tipo de explicação a eles, ele não foi mencionado. Aqui não foi mencionado na Bíblia em canto nenhum. Ou mesmo se eles tivessem que descobrir tudo sozinho, em ambos os casos, temos que observar o óbvio. Eles levariam algum tempo para entender, na prática, todo o funcionamento disso, tudo. Imagine, meu irmão, a primeira menstruação de Eva, como foi? Aliás, será que havia menstruação antes do pecado? Imagine, eles tentando entender os desejos de um para com o outro. Imagine quantas coisas passaram pela cabeça deles. Temos que ter em mente, meu irmão, que entender a vida sexual não foi algo da noite para o dia. Entender como funciona uma gravidez também não foi da noite para o dia. Isso não pode explicar o fato de não terem filhos antes do pecado. Mas então, eles fizeram sexo antes do pecado? A resposta é um sim, com grande probabilidade. Não sabemos quanto tempo ficaram lá no Jardim do Éden, mas ficaram alguns tempos. Isso é certo, com certeza. Porém, sabemos da ordem de Deus sobre ser fecundos, multiplicar-se, encher a terra. Não temos, meu irmão, qualquer bloqueio de Deus ao sexo ali no jardim. Antes, um incentivo. Se houvesse alguma proibição, seria mencionada. O sexo foi criado como bênção para o casamento. E Adão e Eva, a julgar pelos vários filhos que tiveram, aprenderam muito bem o que era o sexo, como praticá-lo. Os filhos vieram depois do pecado, segundo a narrativa bíblica, porém o sexo certamente não. Sendo assim, não temos elementos para achar que o sexo só foi praticado depois do pecado. Os que usam essa ideia geralmente querem relacionar a atividade sexual com o pecado, porém, não temos isso na Bíblia, meu irmão. A atividade sexual de um casal casado é legal, é abençoada pelas mãos de Deus. Sempre foi mesmo antes da entrada do pecado no mundo. E continua sendo. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, espero que esteja respondida aí essa pergunta. Adão e Eva tiveram relação sexual antes do pecado ou foi depois do pecado? Foi antes, meu irmão, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que essa resposta por cima aí venha responder essa pergunta maravilhosa e diferente, né, meu irmão? Glória a Deus, que Deus abençoe. E não se esqueça, meu irmão, se inscreva lá no nosso canal, amém? Acione o sininho de notificação, deixa o seu like, meu irmão, deixa o like lá, rapidinho, check, já clicou, acabou, tá bom, meu irmão? Abençoa aí a obra do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.